Você já se pegou travando na hora de falar, sentindo aquele medo sufocante de se expor, aquela insegurança que te impede de tomar decisões, ou até aquela vergonha que te paralisa quando precisa se posicionar na frente de outras pessoas? Pois é, eu sei exatamente como você se sente, porque eu também vivi isso. Eu também já fui aquela pessoa que se escondia, que evitava qualquer situação desconfortável, que deixava oportunidades passarem por simplesmente não conseguir confiar em mim mesmo. Mas deixa eu te contar uma coisa. Em apenas 30 dias, tudo isso virou passado. E não tem nada de fórmula mágica aqui. Eu simplesmente coloquei em prática ações simples, coisas que qualquer pessoa pode fazer. E os resultados foram tão poderosos que mudaram completamente a forma como eu me vejo, como me comunico e como me posiciono no mundo. E é exatamente isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Um passo a passo prático, direto e aplicável, que pode te tirar desse ciclo de medo, insegurança e paralisia e te transformar em alguém muito mais confiante, forte e preparado para encarar qualquer desafio. Durante anos, eu fui prisioneiro da minha própria mente. Sabe aquele diálogo interno que te paralisa? Eu vivia isso todos os dias. Era como uma voz constante na minha cabeça perguntando: e se eu errar? E se as pessoas rirem de mim? E se eu fracassar? E por incrível que pareça, essas perguntas soavam tão verdadeiras que me impediam de dar qualquer passo. Eu me sabotava sem nem perceber, e quanto mais eu me escondia, mais inseguro eu me sentia. Parecia um ciclo sem fim. Até que um dia, eu percebi uma verdade que virou uma chave na minha vida. A confiança não vem antes da ação. Ela nasce no meio dela. Eu passei anos esperando me sentir preparado, esperando me sentir seguro para agir. E isso nunca aconteceu. Porque a confiança não surge do nada, ela não cai do céu. Ela só aparece quando você encara o desconforto, quando você faz o que precisa ser feito, mesmo com medo. E foi exatamente isso que eu aprendi na prática. E é isso que eu vou te mostrar como aplicar na sua vida a partir de agora. Durante 30 dias, eu decidi encarar de frente tudo aquilo que me fazia sentir desconforto. Não era nada impossível, nada absurdo. Eram pequenas atitudes que, para quem vive travado pelo medo, parecem gigantes. Coisas simples, como puxar papo com um desconhecido na rua, ter coragem de levantar a mão e fazer uma pergunta numa reunião, dar minha opinião sem medo de ser julgado ou até gravar um vídeo me olhando na câmera falando sobre algum assunto. Simples, mas extremamente desafiador para quem sempre fugiu da exposição. E sabe o que aconteceu? A cada vez que eu me colocava em situações assim, algo mágico acontecia. O medo diminuía. Era como se minha mente começasse a entender que aquilo que eu tanto evitava, na verdade não era uma ameaça real. A cada pequeno desafio vencido, meu cérebro registrava: calma, eu sobrevivi, nada de ruim aconteceu, eu posso fazer de novo. E é exatamente assim que a confiança nasce. Não é dom, não é sorte, é treino, é exposição gradual, é se permitir sair da própria prisão mental, todos os dias. Antes mesmo de começar qualquer coisa, eu fazia questão de falar em voz alta para mim mesmo: eu sou confiante, eu ajo com coragem, eu mereço ser ouvido. Pode parecer bobo para quem nunca tentou, mas essas palavras têm um poder gigantesco quando você se permite acreditar nelas. No começo, minha voz até saía meio trêmula, meio desacreditada, mas eu fazia, mesmo assim. E aos poucos, aquilo que parecia só uma frase solta começou a se transformar numa verdade dentro de mim. E sabe por quê? Porque o nosso cérebro funciona como uma esponja. Ele absorve tudo o que você alimenta. Se você se repete todos os dias que não é capaz, que não é bom o bastante, ele vai acreditar nisso. Mas quando você se posiciona e começa a se alimentar de afirmações de força, de coragem e de merecimento, a sua mente começa a se reprogramar. Sem perceber, eu comecei a agir diferente, pensar diferente e principalmente me enxergar de um jeito completamente novo. Todas as noites antes de dormir, eu fechava os olhos e me imaginava vivendo exatamente aquilo que eu mais desejava conquistar. Me via entrando em uma sala, falando com segurança, olhando nos olhos das pessoas, sendo ouvido, sendo respeitado. Me imaginava dominando situações que antes me paralisavam, como se eu já tivesse feito aquilo 1000 vezes. E, quanto mais eu visualizava, mais real aquilo parecia dentro de mim. Era como se, pouco a pouco, o meu cérebro começasse a aceitar que, sim, isso é possível, isso é quem eu sou. E aqui tá a chave. A mente não distingue o que é real do que é imaginado com intensidade. Quando você se vê vencendo, se vê confiante, sua mente começa a criar familiaridade com esse novo você. E sabe o que acontece? Na vida real, quando aquela situação aparece,
seu cérebro já sabe exatamente o que fazer. O medo perde força e no lugar dele nasce uma segurança que você nunca imaginou ter. Todas as noites, antes de dormir, eu fechava os olhos e me imaginava vivendo exatamente aquilo que eu mais desejava conquistar. Me via entrando em uma sala, falando com segurança, olhando nos olhos das pessoas, sendo ouvido, sendo respeitado. Me imaginava dominando situações que antes me paralisavam, como se eu já tivesse feito aquilo 1000 vezes. E quanto mais eu visualizava, mais real aquilo parecia dentro de mim. Era como se, pouco a pouco, o meu cérebro começasse a aceitar que, sim, isso é possível, isso é quem eu sou. E aqui tá a chave. A mente não distingue o que é real do que é imaginado com intensidade. Quando você se vê vencendo, se vê confiante, sua mente começa a criar familiaridade com esse novo você. E sabe o que acontece? Na vida real, quando aquela situação aparece, seu cérebro já sabe exatamente o que fazer. O medo perde força e no lugar dele nasce uma segurança que você nunca imaginou ter. Quando os 30 dias terminaram, eu não me tornei nenhum super-herói. O medo ainda existia. Ele não some de uma hora para outra. A diferença é que agora ele não me controlava mais. Eu finalmente entendi que coragem não é sobre não sentir medo, é sobre não deixar que o medo decida por você. Eu aprendi, na prática, que eu era capaz de agir, de me posicionar, de me expressar, mesmo tremendo por dentro. E isso, para mim, já foi uma das maiores conquistas da vida. A verdadeira confiança não é aquela onde o medo desaparece. Isso é ilusão. Confiança real é você olhar para o medo, sentir ele ali presente e mesmo assim escolher agir. É quando você entende que o desconforto faz parte do processo de crescimento e a cada ação, a cada passo, aquele medo vai ficando menor. E no lugar dele nasce uma força que você nem imaginava que existia dentro de você. A diferença entre quem fica travado e quem cresce na vida está justamente aí. Não é sobre ser perfeito, não é sobre não ter medo, não é sobre esperar se sentir pronto, é sobre agir mesmo inseguro, mesmo com aquele frio na barriga, mesmo ouvindo aquela voz na cabeça dizendo que vai dar errado, porque no final das contas, ou você controla o medo, ou é o medo que controla você. O mundo não espera por quem duvida de si. Ele abre espaço para quem escolhe se posicionar, para quem tem coragem de aparecer, de se impor, de se fazer ouvir. A confiança não cai do céu, ela se constrói, um desconforto de cada vez. Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like agora, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Eu escolho ser confiante, assim eu sei que você está nessa jornada junto comigo.